Gente, vamos embora? Bora falar de seleção brasileira. Hoje mais cedo falamos de Campeonato Brasileiro, mas agora há pouquinho tivemos a apresentação do novo treinador da seleção, o técnico Carlo Ancelotti, Carlito, como eu carinhosamente o chamo de Carlito. E a primeira convocação também, já vou falar direto na lata, gostei da convocação. Há muito tempo que eu olho uma convocação e posso estar tendenciado pelo fator Ancelotti, pelo fator Carlito, com certeza, 100% tendenciado, tô 100% fechado com o treinador, né? Eu até falava ontem, ontem não, um podcast mais cedo, né? Mas o que me incomodou já nas primeiras convocações, tanto do Diniz quanto do Dorival, é que quando eles foram apresentados como técnicos da seleção, ambos falaram de renovação. E na primeira convocação já ficou claro que não havia renovação. E aí a gente, obviamente, a gente não é maluco, a gente contemporiza. Pô, você vai fazer uma renovação, você não pode simplesmente quebrar tudo e recomeçar do zero. Né? Faltando pouco tempo para a Copa, né? Digamos assim, não pegou um ciclo completo. Então a gente ficava naquela, cara, e no caso se concretizou, não pegaram um ciclo completo mesmo. A gente sabe que é preciso ter uma transição. Né? Você não pode simplesmente trazer uma leva de novos jogadores que nunca tiveram esse tipo de contato, porque você sabe que o ambiente é diferente, é um período muito curto de jogos, então você tem que entrar em contato com uma galera que já está ambientado, que sabe o que é preciso. Né? Você tem pouquíssimo tempo de preparação. Esses caras têm a experiência e eles passam essa experiência para os mais jovens. Só que, é o que eu falei, renovação não havia. Vamos falar o português, claro. Renovação não havia. Se chamar um jogador, né? Um jogador revelação aí, isso não é renovação, pô. Se chamar um jogador revelação, isso aí não é renovação, isso aí não existe. Por isso a mim me incomodava muito. O Ancelotti não chega com esse perfil, ai, vamos renovar a seleção brasileira para buscar o ex. Ele chega com, cara, vou convocar o que tem de melhor, o que tem disponível. E a primeira coisa, não, e a coisa que mais me agradou nessa convocação é que ele não convocou o Neymar. Não é pelo fato, não é que eu tenho algo contra o Neymar. Quem acompanha aqui sabe que eu sou um dos maiores fãs do Neymar. E para mim, em atividade, ele é o atleta, ele é o jogador de futebol brasileiro mais habilidoso que nós temos. Assim, de um talento bruto, raríssimo, é o Neymar. Pô, quem acompanha aqui sabe que eu elogio o cara pra caramba. Só que o Neymar não tem condições de servir a seleção brasileira. Quando o Neymar se recuperou da outra vez e ele foi convocado até e nem chegou aí para convocação, porque depois veio a lesão, tal, ele nem jogou contra o Corinthians depois, isso naquela altura do Campeonato Paulista. E a gente especulou, pô, será que o Neymar se preservou para jogar na seleção, depois não jogou na seleção, foi cortado, o Dorival tem que convocar outro? Naquela altura eu falei, cara, o Neymar tem que ser convocado. O Neymar tem que ser convocado. Só que ali, cara, a gente. Por isso que é bom o tempo, é bom ouvir as análises, é bom você olhar todos os ângulos, é bom você dar tempo ao tempo para você maturar também as suas ideias e entender o que está acontecendo. Convocar o Neymar ali e a CBF tinha dados suficientes, o Dorival tinha dado informações suficientes para saber que o Neymar não tinha condições de jogar. E ele mesmo assim o convocou. O Dorival, naquela altura, ele tinha recebido do Santos informações suficientemente relevantes para ele não convocar o Neymar. Só que um treinador como o Dorival, que não manda em nada, né, que infelizmente estava ali com. Desculpa o palavreado aqui, mas o adjetivo, eu não gosto muito, mas o Dorival era meramente um pau mandado ali, era muito claro. Né? Aquele jogo da rodinha, que ele ficou fora da rodinha, levantou o dedinho, pôs a mão na cabeça depois. Naquele jogo ficou muito claro que o Dorival é um pau mandado. Ele era um pau mandado ali. E isso foi se comprovando nas convocações. O Dorival não tinha peito, ele não tinha casca, ele não tinha currículo suficiente para bater na mesa e falar quem ele quer convocar ou não. O Ancelotti é diferente. O Ancelotti é diferente. E nessa primeira convocação ele já deixou muito claro isso. Se fosse o Diniz, se fosse o Dorival, o Neymar estaria convocado. Mas como é o Ancelotti e esse cara tem carta branca para fazer o que ele quiser, e esse cara ele tem noção da realidade,
Ele falou, pô, o Neymar é importante. O Neymar é fundamental. Eu conversei com ele. Só que ele não tem condição de jogo. Um cara minimamente consciente e um cara minimamente interessado em disputar as eliminatórias com a seriedade que tem que disputar e disputar de fato o hexacampeonato com a seleção brasileira, disputar a Copa do Mundo, o cara vai olhar as informações que o Santos enviou e fala, cara, esse maluco é extra classe. Só que ele não tem condição de jogar, cara. Eu não vou colocar esse cidadão para jogar e ele, de repente, jogar 10 minutos e se machucar. Primeiro, vai prejudicar a mim. Eu já gastei uma convocação para um atleta que não vai jogar. Segundo, eu vou prejudicar o Santos. Que se ele se machuca aqui, o Santos vai ficar sem o cara mais 1, 2, 3 meses, sei lá quanto tempo. Não é tanto tempo que o contrato dele vai acabar agora, tá? Mas assim, imagina um cenário hipotético que ele fosse ficar até o final do ano, né? Então, o cara tem a noção. Só não é apenas o Ancelotti, mas um treinador com o Ancelotti, com o currículo que ele tem, cara, assim, com o respeito que ele consegue impor, só um cara como esse, e tem alguns outros no mercado, né? Absolutamente impossíveis de serem contratados, mas, enfim, só pouquíssimos técnicos hoje no mundo teriam essa condição de chegar e bater na mesa e falar: Neymar, você é importante, eu conto com você, você é o cara mais diferente do futebol brasileiro hoje. Mas infelizmente, você não tem condições de jogo. E eu não quero trazer para a seleção um animador, né? Um animador de vestiário. Como fez o Tite na Copa do Mundo levando Daniel Alves. Aí você já começa a ver a diferença dos treinadores. Porque um me leva um animador de vestiário para a Copa do Mundo, os outros vão convocando uma galera que nem tem condição de jogo, ou que, cara, você vê que é mais do mesmo e não pode entregar mais. Ah, mas convocou o Danilo, você não gosta? Não gosto do Danilo mesmo. Desde o episódio lá nos Estados Unidos, eu não gosto do Danilo. Eu não vestindo a seleção brasileira, como atleta do Flamengo, perfeito. Mas eu tô feliz com a convocação do Danilo. Porque o Danilo com o Ancelotti, cara, vai ser uma parada que, se ele faz o que ele fez lá nos Estados Unidos, o Ancelotti vai chegar para ele e falar: irmão, né? Irmão, eu acho que eu não preciso falar nada, né? Ele só vai dar aquela olhadinha. E o Danilo vai captar a mensagem. Passei do tom. Melhor eu ficar quieto. Vai perder a faixa de capitão, talvez fique no banco de reservas. Só um cara como o Ancelotti para ter essa casa, porque todos os outros que passaram até então, infelizmente até o Tite, a gente pôde ver que os caras têm uma certa subserviência, né, com o dirigente, enfim, com empresários, não sei qual que é o tamanho, em maior ou menor grau a influência que existe, mas tem, pô, mas tem. A gente sabe, eu sempre falo aqui, eu compreendo essa influência de dirigentes e empresários. Eu não tô aqui abominando isso. Eu compreendo, porque, porra, são jogadores ultra valiosos. Convocar por uma seleção, você tá movimentando o mercado. É como o mercado de ações. Você tá movimentando, você tá tendenciando a valorização ou a desvalorização de um atleta. É um mercado de ações. Então, você ter a influência de empresários e dirigentes é natural. E quem achar que não é muito ingênuo. Lógico que tem. Só que uma coisa é se ter influência de empresários e dirigentes e conseguir fazer o time jogar. Outra coisa é você nem conseguir fazer o time jogar. O Tite teve essa influência e conseguiu fazer a seleção jogar. O último ciclo não foi legal? Não foi legal. Perdeu a Copa América, eliminado mais uma vez da Copa do Mundo, até de forma constrangedora. Agora, o primeiro ciclo do Tite foi muito honesto. Pô, foi um baita ciclo. Ganhou tudo, só não ganhou Copa, pô. Na Copa ganhou só um. E nas eliminatórias do segundo ciclo, não teve para ninguém, né? Vamos falar o português. Então, assim, o Tite, por mais que tivesse influência de repente, fatores externos, o Tite fazia aquela seleção jogar. O Diniz não conseguiu, o Dorival não conseguiu. E agora chega um cara que deve ser o terror de dirigentes e empresários. Porque esse cara aqui, ele já deixou claro, pelo corte do Neymar, que ele tá de olho, que assim, ele já é um senhor de idade, né?
Ele é um senhor de idade que já ganhou muitos títulos na carreira. E assim, títulos que de repente para ele valem muito mais que uma Copa do Mundo. Talvez, né? Para um treinador, ganhei título nas maiores ligas do planeta e ganhei várias Champions League. Preciso de mais alguma coisa? Eu tô feliz. Só que ele quer mais. Ele quer mais. E ele, nessa convocação, deixa claro, acho que para o Brasil e para o mundo, que ele está muito interessado em ser campeão. Ele provavelmente não conhece alguns jogadores e vai testar alguns jogadores, sim. Mas esse cara, por essa convocação, para mim fica muito claro que ele tá muito interessado em ser campeão. Não tá interessado, esse cara aqui não pode, o Neymar, você não pode deixar de fora. Não, ele vai ficar de fora. Não, mas entenda, o Neymar não pode, não, ele vai ficar de fora porque ele não pode jogar, né? Ele não pode jogar. Eu não vou ficar queimando convocação aqui. Você acha que eu sou o quê? Um amador? Eu comecei nessa merda ontem? Eu comecei nessa profissão aqui, você não tinha nem nascido. Você tava trocando as fraldas, né? Chega o presidente da CBF aqui, né? Sorrisão largo, né? Boa pinta. Vai chegar. O Carlito, você precisa convocar o Neymar. Não, amigo. Não, não, mas se você precisa, não tá entendendo. Amigo, quando você tava trocando fralda, eu já era treinador, né? Então você fica quietinho aí, você baixa a sua bola, né? Você baixa a sua bola, ou você me demite, ou você baixa a sua bola. Esse sorriso largo para mim não vai colar. Eu já vi tantos e tantos sorrisos assim, ó, de tanto jogador bagre, né? Então assim, eu já reconheço um bagre de longe. Então assim, do jeito cordial, né? Ele é todo classudo, né? O Ancelotti, todo político, né? O voz mansa, mas que impõe muito respeito. Então, gostei muito da convocação e vamos passar aqui, né? 5 nomes do Flamengo, hein? Alguns torcedores devem estar muito felizes e outros devem estar preocupados, né? Porque é desgaste, querendo ou não é desgaste, e o Flamengo tem a Copa do Mundo de Clubes. Querendo ou não, é mais um ponto no calendário que compromete, pô, os principais jogadores rubro-negros. E eu concordo com a convocação. Só que assim, tantos jogadores, 5 jogadores, aí eu já fico meio assim, cara, precisava de. Eu sei que são baita jogadores, mas, cara, você prejudica muito o Flamengo. Pensando numa equipe que vai jogar a Copa do Mundo de Clubes, eu achei um pouco demais. Dava pra ter misturado alguns nomes aí. Que, pô, por exemplo, não dá pra convocar o Militão, é um exemplo, né? Então, assim, seria um nome que com certeza estaria na lista, o Éder Militão. E ele até falou, não dá pra convocar. Mas enfim, vamos passar pelos nomes. Tá aqui, ó. Atletas escolhidos vão defender o Brasil nas próximas partidas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026 contra o Equador, dia 5 em Guayaquil, Paraguai, dia 10 em São Paulo. O artigo aqui por Caê Mota e Rafael Zarco. Tá aqui a lista de colocados. Goleiro Alisson do Liverpool. Pô, você pega no pé do Alisson. Não pega no pé do Alisson. Só acho que, eu sempre falo assim, eu acho que o Alisson já viveu o suficiente na seleção e acho que a titularidade deveria ser de outro, só isso. Eu não sou nada, não tenho nada contra o Alisson. O que eu digo é renovação. Ele já teve o ciclo dele, foi muito importante e que venha e de repente contribua no banco de reserva, que venha um novo goleiro para ser titular. Só isso, né? Não tenho nada com. Porque senão vai falar, pô, agora só por causa do Carlito eu tava babando ovo pra todo mundo. Também, porra. Também, não vou ficar aqui de demagogia, não. Eu tô empolgado, né? Eu tô acreditando. Defensores. Não, seguir com o goleiro, Bento, por exemplo. Bento pra mim podia ser titular. O problema é a liga que ele joga, né? O Al Nassr. Aí complica pra ele. Hugo Souza, tá aí. Uma grande novidade. E eu gostei muito da convocação do Hugo, hein? Tá jogando fino o Hugão. E acho que merecia a convocação, hein? Eu acho que tava merecendo o nome, pô, talvez um dos maiores destaques aí em termos de goleiro brasileiro. Acho que o Hugo merecia essa convocação. Então gostei muito. Já na lista de goleiros já me veio uma novidade que eu achei muito interessante e que tava passando batido por todo mundo, né? Todo mundo não, tava passando batido pelo Dorival e pelo Fernando Diniz nas passagens dele. Se bem que no Diniz o Hugo não estava tão bem ainda como esteve durante. Mas o Dorival teve a chance, né? O Dorival não convocou. Bom, defensores: Alexandro do Flamengo, Alexandro do Lille. 2 Alexandro, só que tem a diferença da escrita, né?
as letras são as mesmas, só tem um espaço aqui. Alex Sandro é um nome composto, e o do líder é Alexandro mesmo, um nome mesmo. Beraldo, PSG, Carlos Augusto, Inter de Milão, Danilo do Flamengo, tá aqui. Léo Ortiz, do Flamengo. O Léo Ortiz, cara, assim, você falou que não precisava ter convocado tantos do Flamengo. Eu acho que mais por preservar. Eu convocaria também esses atletas. Assim, mais por pensar no Flamengo, no calendário do Flamengo, eu deixaria de fora, de repente, o Danilo e o Alexandro. Eu iria de Léo Ortiz, Wesley e Gerson, com certeza, né? Mas, pô, tá valendo, né? Se o Flamengo acha que dá para conciliar o calendário, se o Carlo Ancelotti conversou com o Felipe Luiz, conversou com a gestão rubro-negra e falou, cara, vou convocar 5. Vocês topam? Pode tá tranquilo para vocês? Ele não vai pedir permissão, né? Não vai pedir, só vai falar assim, eu vou convocar 5, tá tudo bem? O que vocês acham? Não, pode convocar, professor. Você que manda, você que manda. E aí ele convocou. Espero, talvez tenha acontecido esse papo, eu não sei. Né? Eu não sei. Tal, se aconteceu, melhor, porque aí tá todo mundo ciente, já se programa. Felipe Luiz se programa também. Espero que tenha acontecido, porque aí dá pra. Aí os caras assumiram o risco, sabe que vai mexer no calendário, mas sabe também que vai valorizar os jogadores, né? Querendo ou não, isso acaba valorizando o passe, e isso é importante para qualquer negociador, né? É um negócio que interessa muita gente. Meio-campistas. Andréas Pereira, a seguir aqui, Léo Ortiz, né? Parede do Léo Ortiz, Marquinhos do PSG, Wanderson do Mônaco e o Wesley do Flamengo. Esse aqui, para mim, outro nome imprescindível. O Léo Ortiz e o Wesley imprescindíveis, né? Andréas Pereira do Fulham, Andrei Santos, Estrasburgo, Bruno Guimarães, Newcastle, Casemiro, Manchester United, o Ederson da Atalanta e o Gerson do Flamengo também tá comendo a bola, o Gerson, né? Impressionante. Atacantes, Antony do Betis, Estevão do Palmeiras, Gabriel Martins. Estevão já tinha sido convocado, né? Não é figurinha nova. Espero que o Dorival não, olha eu aqui, eu falando Dorival. Dorival já foi, né? Que o Carlito coloque o Estevão para jogar, né? Espero. Gabriel Martinelli do Arsenal, Matheus Cunha, Wolverhampton, Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham. Ó, o Richarlison aqui, ó. Gostei, hein? Gostei. Espero que venha com boas vibrações. Pô, eu gosto dele. Eu gosto dele. Não, é óbvio que assim, pô, é atleta para jogar na seleção? Não sei mais, né? Mas eu gosto do Richarlison, pô. Vinícius Júnior, Real Madrid. E essa é a convocação, a primeiríssima convocação do novo treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, Carlito. Ó, por outro lado, Rodrigo, desgastado fisicamente, e Endrick machucado, são desfalques. Aqui são dois exemplos de dois atletas que eu imagino que o Ancelotti iria convocar. Ele até mencionou o Endrick, né? Ele tava falando ali, jogadores, né? Jogadores craques que passaram pela seleção, né? Jogadores brasileiros, citou até o nome do Endrick. Ó. Então eu acho que o Carlo Ancelotti vê o Endrick aí como um craque da nova geração. Atacante Rafinha do Barcelona está suspenso do jogo contra o Equador pelo segundo cartão amarelo. Vamos ver, né? Vamos ver aqui, ó, a notícia do Neymar, ó. Ancelotti explica a ausência do Neymar e diz que conversou com o atleta. Aqui a matéria também por Caio Mota e o Rafael Zarco, mas diz que contamos com ele. E verdade, pô, isso aqui é uma verdade. Eu espero que a gente possa contar com o Neymar, né? A gente como torcedor da seleção brasileira, eu espero de fato. Eu acho que assim, o Neymar tinha que estar fora dessa seleção porque ele não tem condições. E assim, repito, assim, você vai levar um cara para ser animador de vestiário? Desculpa, né? Só o Tite para ter feito isso na Copa do Mundo. Agora, eu acho que vamos ficar de olho, vamos ficar monitorando, vamos ver, né, a evolução do atleta, a evolução física do atleta. E assim que ele tiver condições melhores, uma sequência de jogos mais justa, talvez, mais honesta, por que não? Por que não? Enfim, como eu disse, eu tentei selecionar jogadores que estão bem. O Neymar teve uma lesão há pouco tempo. Todo mundo sabe que ele é um jogador muito importante e sempre será. Atualmente, temos muitos jogadores que sofrem lesões e não podem estar na seleção, como o Neymar. Mesmo caso do Rodrigo, Gabriel, Joelinton, Militão.
O que quero dizer é que o Brasil tem muitos jogadores talentosos. No caso específico do Neymar, contamos com ele. O Brasil conta com ele. Falou tudo. O Brasil conta com ele. Eu espero poder contar com o Neymar na Copa do Mundo. De verdade. Mas só se ele estiver bem. Se for para ser animador de vestiário, eu não quero, não. A gente quer, pô, jogadores que vão estar lá e que vão poder jogar e fazer diferença. E o Neymar, se estiver bem, ou mesmo assim, se o Neymar tiver 50%, ele pode fazer a diferença. Numa bola, ele pode fazer diferença. Agora, assim, pô, voltando de lesão e de repente correndo o risco de sofrer uma nova lesão, porque isso já aconteceu várias vezes na carreira dele, é melhor não arriscar. E o Ancelotti sabe disso, do histórico de lesão, deve ter acompanhado algumas notícias, vez ou outra. Ele voltou ao Brasil para jogar, para se preparar bem. Ó a cachorrada latina aqui, ó. Desculpa aí, deve estar vazando o microfone. Ele voltou ao Brasil para jogar, para se preparar bem para a Copa do Mundo. Eu falei com ele antes, nesta manhã. Então ele falou com o craque, ó, para explicar isso. Ele está totalmente de acordo, assim seguimos. Eu acho que assim, até o Neymar, ele tendo ele recebendo essa ligação do Ancelotti, ele vê com uma situação de, cara, o cara tá de olho em mim. O cara tá de olho em mim. E o Neymar vê o Ancelotti como um igual. O Neymar não olha pro Ancelotti como ele olharia pro Dorival. Um cara menor que ele. Ele olha pro Ancelotti e vê um cara do mesmo tamanho que ele. Né? Sabe, dois caras da mesma altura se olhando? Altura mesmo, de altura, né? Só para ilustrar. Aquele cara de 1,80 m olhando para um cara de 1,60 m, ele olha de cima para baixo e fala: ah, pô, legal, legal, pô, legal, amigo, legal. Agora chega o Ancelotti, Carlito, pô, 1,80 m com 1,80 m, olho no olho. Pô, tu é importante para mim, mas você vai ficar de fora agora, tá? Pô, que é isso, professor? Tamo junto, né? Tamo junto, pô, vou buscar essa vaga aí. Né? Você vê que eu acho que até o Neymar já recebe a notícia de uma forma diferente e também não vai ficar, pô, chateado, bolado. Porque, pô, o cara ligou, né? Pô, nada, é o Ancelotti, né? Não é qualquer cara que tá me ligando aqui, que tá falando que tá me cortando. Bom, e aí não precisa nem falar, né? Vem sofrendo com problemas nos últimos meses, se recuperou de uma lesão grave no joelho, né? E ele ficou de fora por muito tempo no Al Hilal, a equipe da Arábia Saudita, enfim, né? Enfim, é isso, gente, ó. Minha... Gostei da convocação, minha última análise aqui, gostei. Gostei muito, apesar de, você pode até falar, pô, mas teve atletas aí que você já criticou e que disse que podia ficar de fora. Sim, tem alguns nomes aqui mesmo, não vou negar, também não vou... Mas, como eu falei, estou tendenciado, eu estou energizado e tô na balada do Carlito. Tô na balada do Carlito, tô acreditando e eu acho que a gente vai ver muita coisa boa assim. Eu acho que a gente vai ver muita coisa boa, independentemente de quem jogar. Se não pôr para jogar também, nesse caso específico, dessa convocação em específica, quem ele não pôr para jogar, eu vou passar o pano. Porque esses caras vão ter o primeiro contato com um treinador como o Ancelotti. Então, assim, você conhece vários treinadores, né? Ou já ouviu falar de vários treinadores. Pô, esse trabalho assim, trabalho aqui, mas, cara, quando você ouve o nome do Ancelotti, ele tá no patamar ali assim, dos maiores treinadores da história do futebol. Então, ele tá ali naquele panteão. E é aquele cara que você, pô, ouviu o Vini falar, beleza. Ouviu o Rodrigo falar sobre ele, ouviu o Henrique falar sobre ele. Mas se você ouvir ele, é como assim, você tá vendo pela primeira vez o cara, é como se fosse uma entidade, né? Você tá vendo uma entidade, pô, esse cara aqui não existe. Ele é uma entidade, pô. Né? E aí você tá vendo o cara pela primeira vez, tá tendo esse contato. Então, nessa convocação em específico, pelo menos essas primeiras, eu acho que tem muito valor você ser convocado, mesmo que não vai ser mesmo que você não vai jogar. Você vai poder conversar com o cara, olho no olho, vai poder entender um pouco das ideias dele, poder entender um pouco do que ele quer, o que ele espera de você, o que ele espera da seleção brasileira. E aí você vai falar, pô, preciso jogar mais, preciso me treinar mais, preciso me preparar mais. Porque para jogar no time desse cara aqui é só casca grossa. Né? É só cobra aqui, cara. É só cobra aqui. Eu preciso mais. Preciso mais. Preciso fazer mais.
né? Então, assim, esse primeiro contato eu acho que tem muito valor. E de repente, se algum atleta aí nem entrar em campo, eu acho que valeu. A convocação valeu, porque o cara pode ter um contato com um dos maiores da história, né? Pô, não tô nem falando do planeta, estamos falando da história, né? Bom, a cachorrada tá agitada aqui. Eu vou encerrar o podcast, porque, né? A barulheira aí no microfone deve estar estourando. Vamos aguardar agora. Agora só nos resta aguardar o que vai acontecer. E é isso, tá? Por hoje eu encerro. Agora encerrando as atividades em definitivo. Valeu demais. Pô, valeu muito. Forte abraço a todos e até amanhã. Acho que amanhã a gente grava aí para falar de Campeonato Brasileiro, né? Beijos, abraços e até a próxima, gente. Tchau.